no dia 14 de abril de 1962, foi colocada a pedra fundamental da concha acústica doada pelo Lions Club à PUC do Rio de Janeiro. Em 6 de setembro do mesmo ano, aconteceu a inauguração dessa, que seria a primeira concha acústica no estado da Guanabara. Você sabe para que servem as conchas acústicas? E sabe dizer por que existem até hoje, mesmo com toda a tecnologia que existe dos equipamentos de som? Fique aí que vamos responder essas e tantas outras perguntas a respeito dessas formidáveis conchas acústicas. Opa! Não é isso! Concha acústica é algo muito mais fascinante do que um carrilhão feito de conchas catadas na beira da praia. Desde a antiguidade, a arte, a arquitetura e a acústica trabalharam em conjunto para levar ao público a melhor experiência. Na Grécia Antiga, os teatros eram construídos a favor do vento, em locais com pouco ruído, e muitos deles tinham concha acústica. Sim, um exemplo disso é o Odeon de Herodes. Aquela parede ali atrás, além de ter função arquitetônica, tinha o propósito de refletir o som para a plateia. Agora você deve estar se perguntando: mas como uma parede reta atrás do palco ajuda na acústica do teatro? Mas as conchas acústicas que eu conheço não são retas. Sabe o que isso quer dizer? Que está na hora de entender como as conchas acústicas funcionam. Quando uma onda sonora encontra uma superfície, parte de sua energia se dissipa. Parte é absorvida e parte é refletida. Isso mesmo, reflexão. Do mesmo jeito que um espelho reflete a luz. Isso porque a luz também é uma onda, só que eletromagnética, enquanto o som é uma onda mecânica. Na reflexão de ondas, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Então, lá no Odeon de Herodes, parte do som que era produzido no palco refletia diretamente para a plateia, mas boa parte desse som refletia diretamente para fora do planeta Terra. E Pitágoras, que andava por ali, não viu isso? Sei lá, ele devia estar mais ocupado com aquele monocorde. Aliás, a gente vai falar disso também aqui no canal. Mas voltando aqui, concentra, hein? Para otimizar o direcionamento do som refletido para o público, sabendo que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, os arquitetos descobriram que era só inclinar a superfície de reflexão. Ah, isso já resolvia o problema da perda de energia para a atmosfera. Mas não contentes com isso, eles calcularam e certamente pediram a ajuda dos engenheiros e chegaram à conclusão que o formato de concha é capaz de concentrar as reflexões das ondas sonoras bem no centro, na parte central da plateia. Ah, mas isso privilegia uma certa camada da elite da sociedade. Pena que não, porque os teatros nem sempre ficam cheios. Sabe o que isso quer dizer? Que você precisa ir mais ao teatro e prestigiar principalmente os artistas locais. Feito esse desabafo, uma pergunta que permanece: por que tanto as pessoas querem refletir os sons produzidos no palco para a plateia? E a resposta é simples: para amplificar o som. O espectador do teatro recebe diversos componentes do som. O som direto, que é aquele que percorre a distância mais curta entre a fonte emissora e o receptor, e as reflexões, que podem ser primárias, aquelas que refletem apenas uma vez até chegar ao ouvinte, e as secundárias, aquelas que refletem várias vezes. Só que quanto mais o som reflete, mais energia ele perde. Dificilmente, sem uma concha acústica, uma pessoa ouviria uma reflexão primária somada ao som direto. Por essa razão, as conchas acústicas são uma das mais formidáveis criações da arquitetura humana. Não estou exagerando não. Vamos viajar para conhecer algumas delas? Concha acústica da PUC-PR em Curitiba. Concha acústica de Ponta Grossa, no Paraná. Concha acústica de Brasília. Concha acústica da Universidade Federal do Ceará. Concha acústica de Campinas. Concha acústica de Guayaquil, no Equador. Concha acústica de Belo Monte, na Venezuela. Concha acústica da UFPE. Concha acústica de Manágua, na Nicarágua. Concha acústica de Salvador. Essa concha acústica de Manágua é uma obra de arte. Mas eu quero contar a história de uma outra concha acústica,
uma que virou patrimônio cultural. Em Salvador, a concha acústica é uma das joias do complexo do Teatro Castro Alves, o TCA. Um verdadeiro ícone cultural de toda a Bahia. O Teatro Castro Alves, um magnífico exemplo da arquitetura modernista na Bahia, recebeu o status de Patrimônio Nacional em 2014, tombado pelo IPHAN. As obras do teatro começaram em julho de 1957 e foram concluídas um ano depois, em junho de 1958. Porém, a inauguração teve que ser adiada devido a um incêndio no complexo. A concha acústica, então, começou a funcionar em abril de 1959, estabelecendo-se desde então como um dos principais espaços para shows em Salvador. Em 2016, a concha acústica foi o ponto central do projeto de requalificação e ampliação do novo TCA, Teatro Castro Alves. Após uma grande reforma, que durou 2 anos e 5 meses, o local foi reinaugurado. Uma das intervenções mais notáveis na nova concha acústica foi a construção de uma passarela técnica, substituindo a lona tensionada que cobria o palco. Essa estrutura tem a função de cobertura, mas também serve de suporte para a instalação de equipamentos de som, de luz, de sonografia, de projeção, entre tantos outros. Apesar da antiga lona em forma de concha não existir mais, a concha acústica da parte traseira do palco permanece no lugar. Avaliar o impacto da reforma na acústica do local pode ser um bom tema para projetos de pesquisa. Fica aí a dica para os universitários. Você reparou que até agora só mostramos conchas acústicas ao ar livre? Não existe concha acústica em teatros fechados? Existe sim, e é só você procurar nos antigos e grandes teatros como o Teatro Guaíra aqui em Curitiba. Nesses casos, geralmente a concha acústica é uma inclinação no forro do teatro. Normalmente essa espécie de rampa fica em cima da boca do palco, quase na beirada dele. Ela tem a função de arremessar o som produzido por ali bem pra frente. Esses dias, aliás, eu estive assistindo um concerto da Orquestra Sinfônica lá no Teatro Guaíra e assisti lá do primeiro balcão, bem longe do palco, e deu pra ouvir tudo perfeitamente. Duvida? Veja aí um trechinho do concerto que eu filmei lá de cima. Em outra situação, no coral da faculdade em que eu leciono, quando a gente chegou no teatro para passar o som, não tinha equipamento de som, tinha só a concha acústica. E ela funcionou tão bem que mesmo com o teatro lotado, foi possível captar tranquilamente os sons nas filmagens de celular. Veja aí. E você, conhece alguma concha acústica? Já experimentou seus efeitos? Tem alguma história para contar a respeito da concha acústica? Conta aí nos comentários pra gente. E não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever se não for inscrito e não se esqueça principalmente que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Até a próxima!